Começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou Antônio, sou cirurgião vascular, trago para você vídeo todo santo dia que te ajuda a cuidar da sua circulação. E hoje a gente vai falar de uma coisa, né, que muitas vezes é intuitiva, mas que na prática não se confirma, tá bom? Se as varizes grossas ou as varizes finas, qual que dói mais? Se a variz é mais, se a veia é mais calibrosa, se a variz é maior do que aquelas fininhas, será que elas doem mais? O que pode acontecer assim de pior em uma, na outra? Qual que é a diferença entre as duas? Então a primeira coisa que a gente tem que entender, o que são as varizes, né? Variz não é veia arrebentada, veia entupida, nada disso. Variz é uma veia que dilatou, né? Uma veia que não faz mais a sua função de forma adequada, que é fazer o retorno venoso. Então a nossa perna recebe sangue pelas artérias, né, que vem lá do coração, e as veias são as responsáveis por levar de volta para o coração aquele sangue que veio trazido pelas artérias. Então as artérias trazem oxigênio, trazem nutrientes, e as veias levam de volta, né, para o coração o gás carbônico e algumas impurezas que as nossas células não precisam mais para serem eliminadas por outros órgãos, né? O gás carbônico é eliminado pelos pulmões, as impurezas pelo fígado, pelos rins, tá certo? E aí, quando a veia ela não consegue mais fazer esse papel, ela dilata e perde a função dela, a gente fala que aquela veia se tornou uma variz, né? As varizes são isso, veias doentes que não conseguem mais eliminar aquele sangue cheio de impurezas de gás carbônico, porque elas têm dificuldade para isso, tá entendendo? Igual você, quando você está um pouquinho mais magro, você consegue fazer sua atividade normalmente, você é uma pessoa mais ativa. Agora, quando você fica muito gordinho, muito obeso, aí a pessoa tem o quê? Dificuldade para caminhar, tem dificuldade para correr, a mesma coisa a veia. Ela tem um tamanho que é normal dela. Então, quando ela tem esse tamanho normal, ela funciona de forma adequada. Quando ela dilata, fica muito grande, muito grossa, ela já fica o quê? Mais lenta para eliminar aquele sangue, ela tem mais dificuldade, ela fica sobrecarregada de sangue. E esse sangue, né, lembra que eu te falei que ele tem gás carbônico e impurezas? Se aquele sangue fica parado ali, fica, né, com dificuldade de sair dali, acontece o quê? A perna começa a ficar dolorida, começa a ficar um pouquinho inchado, dá aquele desconforto nos membros inferiores. Por isso que as varizes causam peso, dor e cansaço nas pernas. A veia não está conseguindo eliminar de forma adequada aquele sangue tem muito gás carbônico, muita impureza, causa os sintomas, tá certo? E em última instância, né, com o passar de vários anos, começa a aparecer o escurecimento das pernas e até mesmo pode acontecer o quê? O surgimento de feridas, uma úlcera varicosa. Então a doença venosa, né, as varizes, ela é uma coisa que é progressiva, tá certo? Começa lá no estágio 0 e vai até o estágio 6. É uma classificação que a gente criou, né, para poder ficar mais fácil a comunicação. Por exemplo, se eu falo para outro profissional de saúde que aquela pessoa está na classificação 2, ou na 5, ela vai logo entender do que a gente está falando, do que se trata, vai entender quais são os tratamentos, quais são os cuidados. Por isso que existem essas classificações. Então, da doença venosa chama CEAP, né? A doença venosa envolve as varizes, veias dilatadas, né? Problemas de circulação no segmento venoso. O CEAP envolve aspectos clínicos, etiológicos, anatômicos e patológicos. Por isso esse nome CEAP, tá certo? São as iniciais, né, desses termos que eu falei. E ela começa lá no CEAP 0, tá bom? Onde a pessoa ainda não tem, né, não apresenta nenhuma variz visível, nenhuma veia dilatada, mas ela apresenta desconforto, ela apresenta queimação, peso nas pernas. É a manifestação inicial, são os primeiros sintomas onde a doença começa a dar sinais que ela pode estar acontecendo ali. O estágio 1 são aquelas veiazinhas bem fininhas, chamadas de telangiectasias. Telangiectasias são vasos que parecem como se fosse uma teia de aranha. São um pouquinho avermelhados, tá bom? São aquelas veiazinhas que incomodam as mulheres quando colocam uma roupinha mais curta, uma saia, um shortinho ou roupa de banho. E já no estágio 2 já aparece o surgimento das varizes. São aquelas veias mais tortuosas, grossas e dilatadas que em alguns casos pode aparecer até mesmo, né, aquelas bolotinhas na perna, umas bolinhas macinhas, né, fazendo alto relevo na pele. Já o estágio 3, do CEAP 3, é aquele paciente onde tem um edema, né, um inchaço relacionado a essas veias. Aquela pessoa que aperta, né, perto da canela ou perto do tornozelo ali, começa a ter um inchaço.
né, esse inchaço que é causado, é relacionado às varizes. Cuidado para não confundir, né, com outras causas de inchaço. Nem toda pessoa que tem inchaço na perna está no CEAP3, tá bom? Tem causas que podem, né, problemas renais, problemas cardíacos, tá bom? Tudo isso também pode causar inchaço nas pernas. O CEAP3 é aquele inchaço relacionado à doença venosa, tá bom? O CEAP4, né, é quando já começam a aparecer manifestações na pele. A pele começa a ficar escurecida, ou é aquela pele vermelha descamativa, às vezes aparece coceira, ou em alguns casos que a doença está mais, né, causando atrofia na perna, aquela pele igual casca de laranja, que a gente chama de lipodermatosclerose, tá bom? Quando ela fica avermelhada e coçando, a gente chama de eczema venoso. Então, nesse estágio já começa a causar alterações na pele. Mas por que isso acontece, né? Lembra que aquele sangue que eu te falei, cheio de gás carbônico e impurezas, fica parado ali? Então, com o decorrer de vários anos, essas impurezas começam a grudar na pele, a se depositar na pele e causar uma irritação. Pode causar também uma dermatite, né, que é aquelas manchas acastanhadas, umas pintinhas marrons na pele, chamada de dermatite ocre. E essas impurezas começam a irritar a pele. Por isso que a pessoa às vezes tem coceira, tem descamação, às vezes a perna fica vermelha, né, aquela perna avermelhada, descamativa, com coceira. Às vezes ela fica, né, com o progredir do problema, ela começa a inflamação ser um pouco mais intensa e começa a engruvinhar, né, a encolher aquela pele, que é a atrofia branca, né, que é a deposição, como se fosse uma cicatrização de uma inflamação crônica. A pele fica igual uma casca de laranja. E já o estágio 5 e 6 é quando a gente tem um aparecimento de ferida. O estágio 5 é a úlcera que já cicatrizou. Eu consigo ver ali que tem uma cicatriz de uma úlcera venosa. E o último estágio, que é o 6, é uma úlcera venosa em atividade. Tá certo? Então a doença ela é progressiva. Agora, você viu que em momento nenhum, né, no decorrer dessa subida pela escala, eu falei, né, que tal estágio tem mais dor, tal estágio tem menos dor. Então, por isso, pessoal, que a dor geralmente ela não tem, né, relação com o calibre dos vasos, com o tamanho das varizes, tá bom? Cada pessoa ela tem uma manifestação clínica diferente, uma sensibilidade à dor. Eu já tive pacientes, às vezes, né, a gente tende a ter intuitivamente a pensar, bom, quanto mais grossa a veia, né, mais ela vai doer. Quanto mais fina, menos ela vai doer. Mas, na verdade, não é isso, né? Cada veia ela tem uma permeabilidade, cada pessoa tem uma sensibilidade, uma intensidade também de inflamação causada por aquelas veias. Então, tem veias mais finas que causam desconforto, causam uma inflamação bem exacerbada. E tem veias mais grossas que, às vezes, a pessoa, por ela ser uma pessoa ativa, se cuida mais, usa meia, às vezes ela tem sintomas menos exuberantes. Então, o calibre da veia, assim, a tendência é que quanto maior, né, mais repercussão, tanto maior no calibre quanto, né, mais numerosas, maior quantidade, a tendência é que aquela doença seja mais grave e a pessoa seja mais sintomática. Mas isso não é uma regra, tá bom? Tem aquela pessoa que tem vasinhos bem fininhos e são muito sintomáticas, sentem bastante desconforto, tá bom? Porque lá no estágio 0 a doença já começou. Então a manifestação clínica dela é bem peculiar, é de cada pessoa, tá bom? Tem pessoas às vezes que têm, né, a doença venosa em estágio inicial e se cuida melhor do que outras. Tem pessoas que, né, às vezes não dão tanta importância, às vezes um ritmo de vida acelerado, né, às vezes priorizam outras coisas na sua vida e não dão tanta importância para a doença venosa. E às vezes o que a gente enxerga também pode não ser a realidade. Às vezes a pessoa tem uma safena toda doente com poucos vasos na perna, entendeu? Então algumas vezes podem estar profundas e a pessoa não manifestar, né, de forma visível tantos vasos na perna, mas lá dentro, né, a doença está muito grave, está muito avançada. Isso pode acontecer também. Por isso que essa correlação entre o que eu estou vendo e o sintoma, algumas vezes é verdade, algumas vezes não é. Então, quanto mais numerosa, mais veia, mais aparente, né, as varizes na perna da pessoa, a tendência, né, intuitivamente é que sim, a doença é mais grave. Mas isso não é uma regra. Tem muitos casos de pessoas que às vezes têm uma manifestação bem pequena, bem poucas varizes visíveis
mas lá dentro tem uma extensão muito grande de veias com problema, tá certo? Isso a gente pode falar assim, entre aspas, de variz interna, de forma didática, sim. O exemplo que eu gosto de dar, por exemplo, é uma árvore. Muitas vezes você não enxerga a raiz, você enxerga o tronco, né, os galhos e as folhas. Só que as raízes, elas estão lá, não é verdade? Se você cortar só as folhas, né, e deixar as raízes, não vai resolver esse problema, tá certo? As folhas vão crescer tudo de novo. Então, muitas vezes o que você está enxergando na pele da pessoa são só essas folhas, né? Tem aquelas árvores com a quantidade de folhas bem mais numerosa, tem aquelas árvores que são menos vistosas no alto, né? Que a gente não enxerga tanto assim, mas que lá dentro, nas raízes mais profundo, o problema é bem mais grave do que aparenta. Então, essa correlação, algumas vezes, né, da quantidade de veia do que a gente está enxergando na pele, ela não é real, tá certo? Às vezes eu tenho pessoas também que têm varizes grossas, né, mas elas se cuidam, praticam atividade física. Às vezes o problema ele é realmente mais superficial, só que a pessoa tem hábitos de vida mais saudáveis, ela pratica academia, controla o seu peso, não fuma. Então tudo isso é muito relativo. O que a pessoa sente, né, pessoas que são mais sensíveis à dor, então o que a pessoa sente, a quantidade de varizes, e se o que eu estou enxergando realmente é todo o problema, é muito variável. A gente tende a ver, não, eu tenho pouquinhas varizes, né? Eu só vejo algumas ali na panturrilha, tá tranquilo, vou deixar para depois do tratamento, vou esperar um pouquinho mais, não vai dar problema nenhum. Só de eu falar nessa classificação para você, o CEAP, já deu para você entender que a veia, né, que a doença venosa, que os problemas de varizes são progressivos, tá bom? O último estágio, claro que isso não evolui, né, em um mês, em um ano. A doença ela vai se desenvolver durante 5, 10, 20 anos. Vai depender também de cada pessoa. Tem pessoas que se cuidam mais, a doença vai progredir um pouco mais lentamente. Tem pessoas que não se cuidam tanto, a doença vai progredir de forma um pouco mais acelerada. Então tudo isso é relativo, e eu estou te falando isso por quê? Porque o tratamento precoce, né, a pessoa procurar de forma breve, além de evitar a progressão da doença, dela escalar naquela, né, ela escalar progressivamente no CEAP, nessa classificação, a gente vai diminuir também, além das complicações, né, as veias sangrarem. Às vezes a pessoa já conheceu aquela pessoa que tem varizes que começa a sangrar, né, fica preocupada, apreensiva. Além da gente evitar que isso aconteça, também a flebite, né? Essas vezes podem inflamar, ficar vermelho e quente. Não sei se vocês já conhecem alguém com flebite. Além da gente impedir todas essas complicações, quando a gente pega em estágios iniciais, né, o tratamento é mais simples, a recuperação é melhor, tá certo? O tratamento ele se torna menos complexo. Então, para você entender uma analogia de como que a doença vai progredindo, pensa na rua da sua casa, né? Não tem uma avenida principal e várias avenidas laterais, né? Vamos supor que aquelas avenidas laterais elas só permitem a entrada de carros na avenida principal. Então, se aquela avenida principal ela engarrafar, ninguém mais das avenidas laterais consegue entrar na principal. Então, uma veia doente ela vai transmitindo o refluxo para as outras, porque às vezes é como se fosse um encanamento, né? Uma veia vai se conectando com a outra, e com o passar do tempo, se uma adoece, ela vai passando esse refluxo, essa doença para as outras veias, tá certo? Então, o tratamento precoce, né, é a chave do sucesso para a gente tratar a doença venosa, as varizes, né, pelo seguinte: a gente interrompe a pessoa a escalar, né, na escala CEAP, ela ir da 1, da 2, para 3, para 4, para 5 e para 6, que é o estágio final, a úlcera varicosa. A gente vai prevenir, né, as complicações da doença. A pessoa não vai ter sangramento, flebite, que é desconfortável, não vai ter, por exemplo, a pele escura, aquele escurecimento, abertura de feridas, né? Vamos prevenir essas complicações, e o tratamento tende a ser mais simples, tende a ser menos complexo, recuperação melhor. Às vezes a pessoa pode optar por técnicas, né, sem cirurgia, minimamente invasivas, que a recuperação é mais breve. Depois que a gente tratou essas veias doentes, nada impede de outras adoecerem. Então, como que eu posso descobrir, né, qual a extensão desse problema? Na maioria das vezes, com o exame físico, né, o médico examinando a perna da pessoa, ele já consegue ter uma ideia
de como está aquele problema, mas algumas vezes a gente pede um exame chamado de Doppler. É o ultrassom com Doppler que vai ver todas as veias da perna e vai mapear, né? Vai fazer como se fosse um mapa do tesouro, vai mapear todas aquelas veias, aonde elas estão, o que está acontecendo com elas. Então, dessa forma eu consigo descobrir o que está acontecendo com a minha circulação, eu consigo achar todas as veias que estão doentes e que a gente vai tratar. Então, pessoal, a gente só vai tratar aquelas veias que estão com problema. Para quê? Para o sangue poder sair delas e ir para as veias que estão saudáveis. Agora, você percebeu que eu falei que a gente está tratando as veias que estão doentes? E aí também que vem o erro de muitas pessoas, que às vezes chega para a gente, eu não vou tratar as varizes porque volta. Eu conheço alguém que tratou as veias e depois apareceu tudo de novo. É outro erro, tá certo? Se a gente faz o tratamento adequado, com o planejamento certo, fez o Doppler, descobriu todas as veias que estão doentes, atacou com o tratamento todos aqueles vasos e fez o tratamento completo, nada impede, gente, de futuramente as varizes, as veias que estavam saudáveis adoecerem. Essa é outra coisa importantíssima de eu falar aqui para vocês, que é o quê? É a manutenção, é o segmento com o médico para evitar que outras veias adoeçam e que aquelas que adoeceram, se a pessoa vai regularmente, 1, 2 vezes por ano, fazer um check-up vascular, acompanha com o médico, o que acontece? Você interrompe ali, você já trata ali fazendo manutenções frequentes, né? Impedindo que a doença se agrave, progrida, tá certo? Aquelas pessoas que depois que tratou voltam para procurar auxílio depois de 5, 10 anos, provavelmente várias outras adoeceram. Aquelas que a gente tratou lá atrás, se foi tratado de forma adequada, né, elas não voltaram porque elas foram resolvidas. No decorrer do caminho, outras apareceram, outras adoeceram. É por isso que aquela pessoa, né, que fuma, que está obesa, fora do seu peso, faz uso de anticoncepcional, pratica várias coisas, tem várias coisas que atacam, que prejudicam essas veias, né? Quando elas tratam e não fazem essa manutenção frequente, várias outras vezes podem adoecer e a doença é o quê? Retornar, né? Não que as varizes que foram tratadas voltaram, às vezes se foram tratadas adequadamente elas não voltam, mas outras adoecem. E é isso que eu posso deixar de mensagem final, pessoal, que a doença venosa, as varizes, elas não têm cura definitiva. Eu vou operar, vou tratar, vou fazer laser, vou fazer espuma e nunca mais eu vou ter varizes. Esse é um erro frequente que eu ouço no dia a dia, porque as varizes elas têm controle, tá certo? A gente não controla todo santo dia o nosso peso, a gente não controla a nossa pressão arterial, a gente não controla, né, o diabetes, o açúcar alto no sangue. Mesma coisa as veias doentes da perna, a gente tem controle e manutenção. Agora, cura definitiva, eu vou ter uma cura definitiva para a obesidade, vou curar definitivamente a minha pressão alta, vou curar o meu diabetes, tá certo? Na maioria das vezes isso não acontece. A gente tem o que? Tem controle, né? Você se alimenta corretamente para controlar a pressão, o peso, o diabetes, da mesma forma que você se alimenta corretamente para controlar as varizes, você faz atividade física para controlar adequadamente a sua circulação, você, né, tem hábitos saudáveis de não fumar, de evitar o uso de hormônios, tudo isso para cuidar da sua circulação. Então as doenças venosas, os problemas de veia, né, eles têm controle, não tem nenhuma cura milagrosa, não tem nada que você possa fazer, né, para se livrar definitivamente. O que você pode fazer é sim a prevenção e a manutenção com visitas frequentes, né, com o médico vascular da sua confiança ou com outro profissional que você já acompanha, que cuida da sua circulação, para quê? Qualquer menor sinal de doença, você já logo trata. Provavelmente vai ser um tratamento bem simples para evitar que aquela veia doente passe esse problema para as outras e a doença se agrave, tá certo? Então ficou essa a mensagem final aí para vocês. O check-up vascular é muito importante, tratar as varizes de forma precoce, importantíssimo. E aí deixa pra gente o seu comentário, se você gostou, a gente quer saber o que você achou aí do outro lado.